Pois é, causou-me surpresa a forma como foi noticiado no Jornal Nacional de ontem, 28 de abril, o fato de o Comitê de Direitos Humanos da ONU ter concluído, em resposta a uma representação da defesa de Lula, que alegava que Sérgio Moro, no julgamento dos processos da Lava Jato, que esse comitê ter concluído que o juiz violou garantias, privacidade e direitos políticos do ex-presidente, né? Então, esse comitê, que não é composto por representantes das nações, e sim por pessoas, digamos, físicas, né? Reconheceu a tese da defesa de Lula. Isso foi noticiado pelo Jornal Nacional de uma maneira que me causou surpresa, o que me motivou a fazer esses comentários aqui acerca da natureza mesma deste empreendimento jornalístico. O que é isso? Quais são, como opera, né? E buscando atender que objetivos? O empreendimento aí jornalístico, né? Causou-me surpresa, porque do modo como eu vejo as coisas, a notícia é sempre mais importante do que o fato que ela supostamente esteja, digamos, dando conta, noticiando. Pois é, fato e notícia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse aqui é o meu ponto. Fato e notícia são coisas distintas. Para a indústria jornalística, tendo em vista os seus interesses, a notícia é sempre mais importante do que o fato. Porque o fato foi testemunhado por um número sempre limitado de pessoas. E a notícia, em geral, tem o poder de alcançar um número de pessoas muito maior do que o número das testemunhas oculares do fato. Em geral, todos nós só temos acesso a fatos quando estes são transmitidos por meio dessa narrativa, desse tipo de narrativa chamada notícia. Daí vem o poder da mídia. Portanto, a notícia, de modo geral, gera consequências muito mais profundas e abrangentes do que o fato. Pois é, né? As consequências geradas pela notícia são, em geral, muito mais amplas do que as consequências geradas pelo fato, eles mesmos. Já que o fato tem essa limitação, ele é um acontecimento, vamos dizer assim, bruto, mudo, que só atinge as pessoas que estavam ali ou testemunhando diretamente. A notícia não. A notícia é um acontecimento de outro tipo. É um acontecimento verbal, porque narrativo, resultado de uma elaboração que se faz respeitando princípios muito bem definidos e muito bem controlados, já que visam produzir determinados efeitos bem precisos, efeitos
vamos chamar assim, efeitos de consciência, efeitos nas consciências das pessoas. Ou seja, objetivam, como se diz, produzir subjetividade. Um modo de sentir, um modo de compreender, um modo de perceber, um modo de dar sentido, um modo de dar valor específicos. Esses e não outros. Não é? Então, esse é o objetivo final da produção jornalística. Né? O fato, vamos dizer assim, o fato é o pretexto da notícia. Não raro, o fato não é mais do que isso. Um pretexto para a notícia. Porque é ela, a notícia, o fato mais importante. Por ter a notícia mais poder do que os fatos para a produção de subjetividade. Esse aí é o centro da questão. Quer entender o jornalismo? Entenda isso. E os jornalistas jamais, esses manuais de redação jamais explicitam isso. Pelo contrário, eles ocultam isso. Né? Como se a notícia fosse a expressão imediata dos fatos. Eles não reconhecem que há uma intermediação entre o fato e a notícia, intermediação essa que é feita respeitando, como disse, diversos princípios muito bem controlados, porque buscam atender um determinado específico, um determinado fim. Né? Daí vem o poder das mídias sociais, o poder de determinar o que é fato. Né? Porque é a mídia que diz, né? Isso é fato, isso não é fato. E mais importante ainda, de envelopar os fatos que ela escolheu numa determinada narrativa, que é o modo de transformar o fato em notícia, tendo em vista sempre. É isso que condiciona a escolha desse fato. Desse fato e não do outro, e determina a forma como esse fato vai ser narrado, tendo em vista a produção de determinados efeitos de consciência. Né? Portanto, compõe a notícia, mais do que o fato, compõe a notícia, as técnicas, vamos dizer assim, os truques de edição. O fato, a edição, e os efeitos que se quer produzir nas consciências. Esses são os elementos que formatam a notícia. Vamos dizer assim, o fato é o elemento de legitimação de todo o enredo. A edição, a forma, vamos dizer assim, a forma estética da narrativa, isto é, a notícia. Então, a notícia é a forma estética da narrativa, é o meio. Então, o fato é o elemento que legitima o enredo, o empreendimento. A narrativa, a notícia, é o meio. E os efeitos buscados nas consciências, a produção de subjetividade, é o fim. Então, são esses três elementos que compõem o empreendimento jornalístico. E é o último termo, o fim, que determina os dois anteriores. É o fim almejado que vai determinar a escolha do fato. Isso é fato, isso não é fato. A definição do que é fato e do que não é fato é feita à luz do fim almejado. E a notícia é o meio que intermedia o fato e o fim, e o objetivo. Né? É disso que se trata na produção jornalística das notícias. Os assim chamados manuais de redação tentam esconder essa verdade. Né? Colocando no centro o fato. Não, o centro não é o fato, o centro é o fim que se busca o fim que se busca alcançar, os efeitos de consciência, a produção de subjetividade. Esse é o fim. E ele é que determina a escolha do fato
e determina a forma narrativa que vai ser emprestada à veiculação daquele fato. Né? Esse é o segredo de Polichinelo, que os manuais de jornalismo ocultam. Porque se revelasse essa verdade, a natureza mesma do empreendimento estaria revelado e boa parte do que sobra de prestígio à grande mídia iria para o brejo. Né? Então, no jornalismo, esse é o busilis, a forma é sempre muito mais importante do que o conteúdo. Porque, não raro, os efeitos buscados vêm muito mais da forma do que do conteúdo. A notícia é mais importante que os fatos para a produção de subjetividade. É o fim último e primeiro na indústria jornalística. Né? A notícia nunca é, como eles tentam nos impor, uma descrição, digamos, fria dos fatos. Ela é uma narrativa composta por muitos elementos, como eu disse, inclusive pelos fatos. Esses elementos todos, né, contribuindo para a tessitura desse tipo específico de narrativa que é a notícia jornalística. Né? Então, na composição da notícia, temos, além do fato, temos o lugar onde ela será apresentada, no Jornal Nacional, não é? No jornal mais tarde da noite, no jornal impresso, na primeira página, nas páginas interiores, né? Com destaque ou sem destaque. E também depende com que manchete. Tudo isso conta. Temos também a duração. Se a notícia é breve, muito breve, longa, muito longa, tudo isso conta. Temos ainda as imagens, com imagem, sem imagem. Uma coisa é a notícia com imagem, outra coisa é sem imagem. Né? E que tipo de imagens serão utilizadas? De que ângulo? Toda imagem é uma visão desde um ângulo. E o ângulo a partir do qual resulta a imagem, não raro, faz toda a diferença. Tudo isso conta. Sem esquecermos do recurso a especialistas. Uma coisa é notícia com depoimento de especialistas, coisa diversa é notícia sem depoimento dos assim chamados especialistas, né? Sempre escolhidos a dedo. Tudo isso conta. Até os fatos contam. Mas não só os fatos contam para a produção da notícia. Né? Tendo isso tudo em mente, repito, causou-me surpresa a forma como foi narrado no Jornal Nacional o fato de o Comitê de Direitos Humanos da ONU ter acatada a representação de Lula contra Sérgio Moro. O fato em si mesmo não é muita coisa. Não é um fato que me parece relevante, já que esse comitê não é um comitê formado por representantes das nações, e sim por pessoas físicas. Né? Mas esse fato pode se tornar relevante dependendo da narrativa, isso é, da notícia com a qual ele será compartilhado, né, para usarmos um termo da moda, e também dependendo do veículo. Né? O Jornal Nacional noticiou aquele fato enchendo-o de uma grandeza, quem viu deve concordar comigo, que confessa, a meu ver, o fato de que o Grupo Globo não irá dar
um braço de afogados no ex-juiz de Curitiba. Sérgio Moro vai se afogar sozinho, como soe acontecer. Quer dizer, a Globo também jogou Moro às feras. Vamos ver se ficou claro no Jornal Nacional de ontem, né? Moro agora é um cadáver insepulto. A Globo pôs o Moro na ribalta e agora depôs Moro. Depôs Moro de toda e qualquer dignidade. Mais uma vez o Criador matou a criatura. Porque essa criatura já não tinha mais o que oferecer, né? E pensar que Moro achou que ele tinha poder. Eduardo Cunha também caiu nessa esparrela. Cunha também achou que ele tinha poder. O que a gente viu? Depois que Cunha concluiu o trabalho sujo, né, depois de ser peça importante no golpe que depois Dilma, uma vez encerrado esse trabalho, ele foi, digamos, expelido como um cocô. Cunha também supôs que ele é quem tinha o poder. Não, ele não tinha o poder. E quem prestou poder a Cunha, tirou de Cunha o poder. São tolos, perigosos, mas tolos. Então, ficamos por aqui por hoje. Se você gostou e quer ver mais vídeos desse tipo, por favor, dê um like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho. Obrigado e até a próxima.